Jesus, né, que trouxe umas leis de amor, de caridade, essas leis continuam, são imutáveis. Tudo que é determinado por Deus é imutável. Mas a nossa depende do tempo, da época. Hoje nós estamos vivendo com uma lei criada para que possa contornar, conduzir essa sociedade. Daqui 10 anos pode ser que essa lei não funcione mais. Ela precisa ser refeita. Lugares. A nossa lei, ela não serve na Argentina. As nossas leis aqui não servem na Espanha. As nossas leis foram feitas para nós, brasileiros. Então nós seguimos as nossas leis. Ela não tem serventia em outro local. E mesmo dentro do nosso país, o estado de São Paulo tem algumas leis que elas não servem em Minas, como Minas não serve em Goiás, e assim sucessivamente. E uma das outras também, que é muito interessante, é do progresso. Quanto mais nós vamos progredindo, as leis vão mudando. O progresso surge, existe a necessidade de se mudar a lei. Então, para o homem, as leis humanas, elas mudam. Contudo, no casamento, e no casamento, que ordem divina se dá essa lei? Como essa lei se dá? Simplesmente, união dos sexos. Como assim? Nós não vimos lá que foi feito um macho e uma fêmea para uma união? Então, na ordem divina, né, essa ordem divina é para que exista essa união do sexo. Que finalidade? De renovação dos que morrem. Já pensou se nós todos fôssemos do mesmo sexo? Não existiria reposição, nós estaríamos entrando em extinção. Se nós não tivéssemos relação sexo masculino, sexo feminino, ou macho ou fêmea, nós não teríamos condições de reprodução. Todos os seres vivos servem para essa união, para a reprodução. Qual a finalidade? Repor aqueles que vão morrendo. Olha como é que a coisa é muito lógica e muito concreta. Então, a união, na ordem divina, é a união dos sexos, para que venha repor aqueles que morrem. E aí, a gente tem outra história dentro da doutrina, que aí a gente não entra em uma outra parte. Mas ficamos por aqui, para repor. Portanto, nas condições que regulam, são a da ordem da união humana. Quais serão essas que regulam da ordem humana? Né? Porque de Deus nós já entendemos. E da ordem humana? Países sejam absolutamente idênticos. Não são, como nós já dissemos, que alguns países são totalmente diferentes, não tem como ser idêntica, né? Nosso país com o outro. E como se regula isso? Eu quero me casar na Espanha, eu quero me casar nos Estados Unidos. Lá existe uma lei, que essa lei, que se eu casar lá, não vai servir aqui. Né? Então elas não são idênticas, elas não servem da mesma forma. Tá? E da origem humanas também, vem surgir de que forma? Da face da lei civil. Então, para mim casar, para me mostrar que eu casei, que eu tenho uma união, eu preciso registrar isso. Então, dentro da lei civil, eu preciso provar que eu estou em união com outro ser. E como é que eu faço dentro da lei civil? Pelo legítimo em país em dada época. Ok, a religião, o casamento civil em determinado país, numa época ela é correta, na outra não há necessidade. O adultério num país ele é totalmente abominável, no outro ele é aceito, mas isso tudo dentro da lei civil, da lei do homem, e ainda demais da regulação dos interesses dos familiares. Interesses dos familiares. A gente vai falando, né, e a gente vai buscando algumas coisas no sentido assim. Minha filha casou, ou meu filho casou com fulana, que é dona de uma grande porcentagem de uma indústria, né? Nossa, fulana casou com ciclano porque eles vão ter que dividir os bens. Nossa, eles precisaram casar civilmente para poder decidir quem é de quem, se por acaso romperem esse casamento. Enfim, por meio de regulação de interesses das famílias, o que fica para você, o que fica para mim, o que é direito seu, o que é direito meu, e a lei civil nos permite que isso aconteça. Então também nós podemos dizer que nessas condições de regulação da união humana, são por essas finalidades que precisa existir, ok? Dentro disso tudo nós precisamos ter também certos países, casamentos religiosos é o único legítimo. No Brasil isso não funciona. Se você for na igreja casar,
Você casou só para o padre, para quem é católico, for na evangélica, para quem é evangélico. Nós nem sequer casamentos fazemos, né? Não temos nem como provar isso. Mas se você for nos Estados Unidos e entrar numa capela, casar e te dar um papel, lá está valendo. Então que isso existe. Então a parte religiosa lá, ela é válida, né? Então o casamento religioso lá, ok, é válido. E nós temos que entender também que além do religioso, tem o casamento civil. Sim, em nosso país é assim. Muitos casam no religioso e casam no civil. Mas é o que ele diz. Noutros, posso dizer que o nosso, finalmente essa última basta. Quem? O casamento civil. No nosso, se você casou no civil, está valendo. Você tem todos os direitos. Mas se você apresentar apenas o comprovante do casamento religioso, ele não tem validade para muitas coisas dentro do nosso país. Então é isso que nós precisamos entender desse todo. Deixa eu ver. Disso nós precisamos entender disso todos, né? Disso tudo que nós vimos. Da união divina, que é a união de macho e fêmea, para se unirem, para reproduzir, colocarem a reposição daqueles que morrem, porque senão nós estaríamos totalmente já eliminados da face da terra, né? Por outro lado, não estou dizendo só nós humanos, animais também, eles também têm essa função de recolocar no planeta aqueles que morrem. Bem, dando uma sequência, nós precisamos entender também outro fato, tá? Na união dos sexos, ok, nós entendemos que essa união do sexo, ela se faz por um macho e por uma fêmea, ok? Mas, a partir da lei divina material, nós precisamos ficar claro, matéria, a lei divina da matéria, do homem, da mulher, do gato, da gata, enfim, matéria. Então, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres, que nós já falamos, que não existe esse, não existe aquele, são todos os seres vivos que têm a necessidade de reprocriar em dois, macho e fêmea, nós temos a lei divina. Existe a lei divina? Sim, a lei divina não é apenas só a união de dois seres, tá? Por quê? Porque ela é imutável como todas as leis de Deus. Existe uma lei divina, existe, que ela é imutável, nós sabemos, e ela é imutável como toda lei, sim. Por quê? Porque exclusivamente ela é moral. Quando nós falamos em lei divina, quando nós falamos em Deus, quando nós falamos em lei, nós precisamos lembrar do primeiro, da moral. O que nós trabalhamos sempre? A nossa moral. O que é a nossa moral? É estar melhor a cada dia, dentro das leis corretas, dentro da lei certa. Então, dentro disso tudo, na união dos sexos, a par da lei divina material, como todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como toda a lei de Deus, exclusivamente a moral. Sabe qual é? A lei de amor. É imutável. Concordam que ela é imutável? A lei de amor. Amai o próximo como a si mesmo. E nós estamos nessa luta aí desse aprendizado, né? Nós estamos buscando, nós estamos nessa etapa de aprendizado de amar o próximo. Chegou a hora. Nós precisamos executar isso em nós. Nós precisamos buscar essa lei, colocar ela em prática. Ela vem sido falada, mas chegou o momento de ser executada, né? Então existe aí a lei do amor. É a lei maior divina, né? É a lei de Deus maior, que é a lei do amor. Portanto, não, olha, isso é interessantíssimo, né? Porque até agora, então, quer dizer que Deus só quis unir os seres para poder eles colocar mais um na falta daquele outro. Não quis Deus que os seres se unissem só pelos laços da carne. Deus não fez somente para ter união da carne. Deus não criou apenas para se unirem para a reprodução. Deus também colocou pelos das almas. Entendi. Então quer dizer que Deus, quando coloca essa união de dois seres, Ele não quer que seja somente da carne, mas Ele quer que seja uma união de espíritos, de alma, de afeto. Está começando a ficar claro para nós. Se existe a lei do amor, que é uma lei imutável, que um
tem que amar o outro. Não é assim que nós aprendemos? Ame o seu próximo como a si mesmo? Ok. Se existe a alma, existe o amor, então ele quer o amor não somente em carne, mas também esse amor que exista em alma, uma união de alma, né? Portanto, por que ele quis isso? Olha só como Deus é perfeito, né? A fim de que a afeição mútua dos esposos fosse transmitida aos filhos, e fossem dois e não um. Qual que é essa função maior? Aí pega em nós, né? Quem é casado e tem filho sabe disso. Nós largamos o papai, nós largamos a mamãe, nós formamos a nossa família. Nessa união que nós fizemos, nós adquirimos, nós conseguimos, ou nós temos, né? Um outro ser, que é o nosso filho. Quando nós temos esse outro ser, que é o nosso filho, o que cabe a nós? Amá-los, cuidar e fazer progredir. É a nossa missão. Aquela união de carne que gerou o outro, ele tem a obrigação de amá-lo, aquele que ele gerou. Ele tem a obrigação de cuidar daquele que ele gerou. E além do tudo, ele tem a obrigação maior de fazer progredir. Podemos parar por aqui, porque já deu para entender. Ou não deu? Acredito que sim. Então nós precisamos entender que, para Deus, na sua lei imutável, nós temos que realmente estar junto daqueles que realmente têm um afeto mútuo, aqueles que se amam verdadeiramente, em alma, não somente em corpo, não somente pelo prazer da matéria, mas pelo prazer de alma, de estarmos juntos. Que isso a gente, se for entrar, a gente pode entrar no outro caminho da reencarnação, de contas acertar e etc, tal, que não é o nosso discurso de hoje. Mas hoje nós estamos vendo que quando nós unimos pela alma, quando nós geramos mais um ser na reposição daquele que se foi, que desencarnou, que deixou o planeta Terra, e nós geramos mais um, cabe a essa união, que ela seja de alma, como é o que Deus quer, de espírito, para que nós cuidemos, amemos e fazemos progredir, ok? Portanto, aí vem um questionamento, nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Então quer dizer que eu tenho que considerar então agora somente a lei do amor, é isso? Nem de modo nenhum. Então eu não posso considerar só a lei de Deus na união do casamento? De modo nenhum. Sabe por quê? Não se deve levar em conta a afeição de seres que sentimentos recíprocos atraem um para o outro. Muitas vezes nós temos um sentimento recíproco um pelo outro, mas nós temos que entender, não é o sentimento da lei de Deus, é o sentimento material, sentimento de carne e não de alma. Nós precisamos entender também que muitas das vezes essa afeição é rompida, quando ela não é de alma, quando ela não é de espírito, quando não é dessa afeição mútua de um para o outro, o que acontece? Ela se rompe. Se não existe esse ligamento, essa afeição entre esses irmãos, ela se rompe, essas almas elas se rompem. Então eu não posso considerar, porque ainda nós temos que se cogita não é da satisfação de coração, mas sim do orgulho. Eu estou com você não pelo meu coração, mas pelo orgulho de ter você do meu lado. Da vaidade, da cupidez e de todos os interesses materiais. Quem que não conhece alguém que está com outro por interesse material? Óbvio que esses não vão dizer que eu estou com o olho por causa do interesse material, mas quanto que nós não conhecemos e sabemos que ali não existe afeição mútua, não existe o amor verdadeiro, não existe o amor da lei de Deus que são. E quantos que nós conhecemos? Eu conheci um. Falar nisso, dia 17 agora, segunda-feira, fazem 17 anos que voltou ao mundo espiritual, que foi minha mãe. 13 anos que retornou ao mundo espiritual. E quando retornou ao mundo espiritual, eu estava com 40 anos. Eu já estava cansado de 40 anos vivendo, em termos assim de dizer, né? Eu acho que já muito. Mas 56 anos casado, é dizer que é amor mútuo ou não é? É afeição, não é? 56 anos casados? Então nós temos que entender muitas vezes que tem irmãos que casam, não duram um mês. Às vezes não dura nem uma semana. Como nós podemos dizer que ali existe uma lei de Deus, que existe um amor de Deus? Não, existe um amor apenas da carne, da matéria. E muitos nós acreditamos sim,
que você olha nos olhos, você vê que existe ali o amor da alma, que um olha para o outro com carinho, como se estivesse conhecendo aquele momento, né? Essa afeição que existe entre eles. Então, por isso que nós, de modo nenhum, podemos dizer, né? Considerar que toda união, ela é de lei divina, lei do amor, que nós não podemos desconsiderar a outra, nós temos que considerar porque ela existe. Portanto, isso é muito interessante também. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente são muito felizes e hão de ser. Olha, quantos casamentos nós não fomos? Nós somos espíritas, mas eu adoro um casamento, né? Porque depois do casamento a gente vai ter festa, não é? Nem a gente não, mas a gente vai no casamento, tirando, isso foi só para um relaxamento. A gente vai no casamento para desejar felicidade, para que desejar boa união, para que essas pessoas realmente possam conseguir ter a sua caminhada de vida, que ela possa realmente fazer a sua vida, né, em união e etc e tal. Mas quando você vai no casamento, quem já não ouviu? Ele é funcionário de tal X, ela trabalha em tal X, mãe é não sei o que industrial, o pai é comerciante, já tem casa, já tem gente, felicidade total ali. Estão tudo com cheio de dinheiro, não vão ter problema financeiro? Será que é só o financeiro que traz problema? Acredito que não. Mas aí, muitos dizem isso, né? Que aí eles vão ser felizes para sempre. Mas não é por aí, porque nós já sabemos, se ali existir a lei de amor, a lei de Deus, perfeito. Com dinheiro ou sem dinheiro, essa felicidade vai existir. Mas se ali não existir a lei de amor, pode for o dinheiro que for, felicidade ali não terá. Não serão felizes. Portanto, nem na lei civil, nem os compromissos com que se atraiam, pode suprir nenhum. Gente, nem eu jurando com o rapaz do cartório, né, da lei civil, me faltou o nome agora, nem com os compromissos que nós contraímos, de sermos felizes até que a morte nos separe. Acho bonita essa frase, né? Não separai, não serão separados, porque o homem não vai separar o amor que Deus juntou. É bonita essas frases, são juras que se fazem, que se contraem, né? Mas nem elas podem suprir a lei do amor. Muitas vezes, se eu não tenho a lei do amor, essas juras não servem para nada. Estou jurando, que nós vamos ver já já. Eu estou fazendo uma coisa errada, já já nós vamos ver, se eu não me engano até aqui. Então, é aqui mesmo. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que tudo, os compromissos, até mesmo a lei civil, nós precisamos entender que ali tem que existir amor mútuo, afeto mútuo, ali precisa existir Deus. Quando se fala em existir Deus, tem que se falar que ali tem que existir a sua lei, que é a lei de amor. Portanto, se a lei de amor não governa a união, se nessa união não tem a lei de amor, o resultado frequentemente é o quê? O rompimento. Não é claro isso? Se ali não tem essa afeição, não tem esse amor mútuo, é o rompimento, acaba se rompendo. Portanto, por si mesmo, ou que o forçam a se unirem. Muitas vezes as pessoas são forçadas a se unirem. Quer ver uma época, como é que a lei muda, né? As pessoas também mudam. Lembra algum tempo que as mulheres não tinham direito de escolher o seu marido? Porque era por interesse? O pai dela escolhia o marido porque ele era fazendeiro, porque ia deixar dote, porque ia não sei o quê. Então, eram forçosamente a casar. Só que naquela época existia a lei, né? Que a mulher casou, ela tinha que aguentar bem ou mal o marido. Ela não tinha esse negócio de pegar e voltar para a casa do pai, porque o pai já avisava, se você largar na minha casa, você não volta. Então elas eram obrigadas a passar por esses momentos. E não davam certo, por quê? Porque era um casamento arranjado, era um casamento que se fazia à força, né? A pessoa não casava porque ela queria, porque ela tinha alguma atração, mas porque era por força. E além do mais, quando é por si mesmo, né, que se rompe, ou que é a força que se une, o que pode acontecer? Torna-se um perjúrio, torna-se um perjúrio ser pronunciado de fórmula banal ao pé do altar. Não é bonito, gente, fala a verdade, né? Nós não fazemos casamento, a doutrina espírita, mas quando a gente vai assistir um casamento, é tão bonito quando eles se ajoelham, olham um no olho do outro e diz, até que a morte nos separe. Não, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, né? Nós vamos estar juntos, não é?
Isso, se eu não estiver falando verdadeiramente, se torna um prejúrio. O que é prejúrio? Uma mentira, uma falsidade, uma enganação. Eu estou enganando. E mais, isso é falado de uma forma banal, da boca para fora, não tem sentimento nenhum. Portanto, essa união é infeliz e acabam se tornando-se criminosas. Infelizes porque não é de ambos o desejo, e criminosa porque eu menti, porque eu estou enganando, não somente aquele que está me dando a bênção ou que eu estou assinando um papel, mas aqueles que estão acreditando nessa união, aqueles que estão ali para abençoar essa união. Eu estou falando uma coisa que não é verdadeira, é apenas uma colocação para poder, como nós já vimos, ter alguns acertos familiares ou de algum interesse material. E com tudo isso, surge aí duas desgraças. Não se assustem, porque quando eu aprendi o que é a desgraça, eu fiquei mais aliviado. Duas infelicidades. Desgraças é infeliz, viu? Então a gente às vezes tem medo de falar essa palavra, né? Então a gente possa trocar. Dupla infelicidade. Quais são elas? Estão lá. Ser infeliz e ser aí também criminosa. Por que essas duas estão juntas? Porque eu já estou enganando desde o início, e por tudo que se evitaria ao estabelecerem as condições do matrimônio, se não desconsiderasse a única sancionada aos olhos de Deus. Se nós, antes de fazermos tudo isso, olhássemos para Deus e colocássemos a sua lei, não teria acontecido, porque a sua lei é a lei de amor. Então ali existe lei do amor, nós não estaremos enganando ninguém, e nós não seremos infelizes, porque aquilo é mútuo, porque aquilo está junto de nós. Então nós entendemos que para tudo isso precisa existir a lei de amor. Dentro disso tudo, a gente agora começa a ficar mais claro, né? Começa a gente entender algumas coisas, porque quando Deus disse, ao dizer Deus, não sereis em senão uma só carne, dá para entender? Que quando nós nos unimos na sua lei, nós seremos uma só carne. Que carne é essa? É aquela que eu vou gerar, é aquela que eu vou cuidar, é aquela que eu vou amar, e aquela que eu vou ajudar a progredir. Serei só uma carne, porque estou dentro da sua lei. É recíproco o sentimento que temos por nós. E Jesus disse, quando Jesus disse, não separarei o que Deus uniu. Separa, gente. Quando nós realmente temos amor recíproco, quando nós encontramos o amor de alma, quando nesse amor de alma existe a lei de Deus, separa? Não tem quem separa, porque é um amor verdadeiro, é amor realmente da lei imutável do Pai. Então não tem como separar. Então essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Como fica claro para nós, né? Aí sim, o que Deus uniu, o homem não separa. Aí sim, ela tem essa lógica, né? Ela tem totalmente essa lógica. Não serei somente uma só carne. Agora deu para mim entender, ok? Então, nesse sentido tudo, nós precisamos entender. Olha só que interessante que é no nosso raciocínio. Se então, supérflua a lei civil, é dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza. O que ele quer dizer? Será então desnecessária a lei civil e deve-se-á olhar ao casamento segundo a natureza? Quer dizer, não tem necessidade então, dentro do que nós entendemos, da lei civil, ok? Porque se existe a lei do amor, são mútua, não precisa. Olha o que ele me fala, não de certo. Se não de certo, nós precisamos então da lei civil. Por quê? Para fim de regular. Precisa da lei civil? Como nós somos atrasados, né? Nós somos seres humanos. Nós estamos num planeta atrasado. Nós estamos num planeta na qual nós estamos buscando o nosso progresso e a nossa evolução. Se nós não colocarmos ordem, se nós não colocarmos diretriz, vira bagunça. Não é verdade? Então por que eu não posso somente ser, né, da lei da natureza? Por quê? Porque tem que existir a lei civil para fim de regular relações sociais. Estado civil,
solteiro, casado, divorciado, viúvo, precisa da lei civil para poder ter essa relação social, para me referir no que eu sou, dentro do meu estado, né, de casamento, de pessoa, de família. Além disso, nós precisamos dos interesses das famílias. Os interesses das famílias na lei civil, para dizer, meu filho é casado, meu filho faz tanto tempo, minha filha é casada. Interesses das famílias em dizer que realmente tem um casamento legítimo, é um casamento consagrado, né? E além do mais, de acordo com as exigências da civilização, a gente vai comprar uma casa, Brasil, tá? A gente vai comprar uma casa na nossa caixa, e chega lá, a minha renda não dá, mas a renda minha e da minha esposa dá. Vocês são casados? Não, a gente só está em união. Não serve. Eu preciso da lei civil, eu preciso da lei regularizada. Eu estou com plano de saúde, posso colocar a minha esposa? Posso colocar o meu esposo? Claro, pode, me traga a certidão de casamento. Mas nós não somos casados no civil, só no religioso. Não serve. Então por que eu preciso da lei civil? Porque nós precisamos regular o nosso meio em que estamos. É a exigência do nosso meio em que vivemos. Por isso que nós precisamos da lei civil. Dentro disso tudo, por isso é útil, mais necessária, mais variável. Também varia. Muitas pessoas vivem muito bem sem ter a lei civil, mas ela também, se for o caso, necessita, né, para todos esses pormenores. E ainda por cima nós precisamos entender, deve ser prevenido, cauteloso. O homem, ele tem que ser prevenido, tem que ser cauteloso. O homem tem que se prevenir, né? Se nós já aprendemos que pode existir um amor material, da lei material, aquela que é só física, que não é lei divina, o homem também tem que ser cauteloso, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Se eu sou civilizado, eu preciso colocar as coisas em ordens, o que é seu, o que é meu. A partir do momento que nós casamos, eu tinha isso, você tinha isso, então isso é teu, isso é meu. A partir daqui para frente é nosso, o que nós conseguimos é nosso. Então nós precisamos ser o quê? Somos civilizados, não somos mais selvagens, que se juntavam e tudo bem, e depois a gente briga, mas um fere o outro. Não, o homem é civilizado, ele já deixou a sua etapa de ser selvagem. Então o homem civilizado não pode viver como selvagem, ele precisa estar documentado, isso precisa dentro da lei. Por tudo isso, nada se opõe que seja um colário da lei de Deus, nada se opõe que seja uma consequência da lei de Deus. Portanto, existem obstáculos? Sim, se existem obstáculos da lei divina, até mesmo os cristãos, as pessoas cristãs, das religiões cristãs, colocam obstáculos também na lei divina, que promanam do preconceito e não da lei civil. Muitas vezes o casamento ele é preconceituoso. Você casou na qual? Na católica? Ah, meu Deus. Você casou na evangélica? É preconceito. Gente, nós falamos, por que esse preconceito, esse obstáculo? Não, mas para você casar agora, porque eu casei na evangélica, eu quero casar na católica. Então você precisa desvincular, você precisa fazer. É uma barreira, é um preconceito, ok? E nós precisamos entender que Deus é um. A bênção dada, se foi dada de amor, ela é válida, seja em qualquer lugar que for. Nós, no começo da nossa conversa, eu disse que era louco para fazer casamento, mas nós não fazemos casamento, né? Antes de eu ter todo esse conhecimento. Mas uma bênção nós podemos dar. Nós podemos dar uma bênção àquela união, acreditando que aquela união ela é uma união de lei de amor. Independente disso, é uma bênção dada como se fosse qualquer uma. Então nós precisamos entender se existe amor, sim, ela pode ser dada, mas por que existe obstáculo? Se Deus é único e Ele abençoa a todos, então esses são obstáculos que existem também. Com tudo isso, eles vão desaparecer. Esses obstáculos, eles têm a tendência a desaparecer com o progresso moral. Palavra bonita, progresso moral. Nós estamos trabalhando nisso há tanto tempo, ouvindo, né? Porque agora nós vimos a necessidade desse trabalho, dessa mudança, e nós precisamos realizar essa mudança moral. Por quê? Porque abrirá os olhos dos homens para os males sem mentira. Quando nós estivermos melhor na nossa moral, os nossos olhos serão abertos, e nós vamos conseguir enxergar o mal sem mentira.
porque nós estaremos mais atentos, estaremos mais, sem cometer faltas, essas faltas não existirão, ok? Por tudo isso, gente, nós precisamos entender um outro processo. Mesmo os crimes que decorrem de união contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais, ok, entendi, união que são feitos somente por interesses da matéria, financeiro, o econômico, visto um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver junto, se restituir-lhe a liberdade. Nós precisamos entender, muitas e muitos irmãos nossos estão juntos, estão amarrados, estão presos, não conseguem liberdade, não conseguem viver, porque estão amarrados na economia, no prazer do dinheiro, no prazer da matéria. Será que esses irmãos amarrados, como é que é viver assim, se de repente se dar a liberdade? Rompe essa liberdade. Se você não está bem, se você unido não está bem, está preso pela matéria, rompe-se isso, E do mais, se perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares, muitos ainda nós temos hoje, e se nós nos colocarmos, quantos irmãos nós temos hoje que estão casados, estão em união, infelizes, estão vivendo momentos infelizes, porque estão presos, estão cadeados, trancados pelo valor da matéria, pelo valor do dinheiro, e não existe sentimento nenhum ali, não existe lei nenhuma de amor ali, apenas interesse. Portanto, nós estamos então chegando na parte na qual nós teremos que falar o divórcio, que também, se não dá certo, nós precisamos atar isso. Então surge o divórcio, que é uma lei feita pelo homem, mas olha só, o divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado, ok, o divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que está separado, portanto, não é contrário à lei de Deus. Não? Posso separar? Pode. Deus não é contrário a isso não. Pode separar sim, tá? Se você está vivendo mal, infeliz, e se cabe a você a separar e ser feliz, por que não? Pode. Olha só, apenas reforma que os homens já há feito, e só é aplicável nos casos em que não seja levado em conta a lei divina. Gente, volta a reforçar, se nós temos essa lei divina, que é a lei de amor, se não existe, por que eu vou viver junto? Eu só posso estar junto se eu tenho a lei maior, a lei de Deus, se é amor de alma. Se eu não tenho esse amor de alma, não tem por que eu estar junto, tá? E mais, se fosse contar essa lei, a própria igreja, ela seria obrigada a considerar prevaricadores, mentirosos, falsantes. Quem? Aqueles que seus chefes, que autoridade própria, e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. Porque se não deu certo, o que eles fazem? Separa. Cada um vai seguir sua vida, vai encontrar sua alma gêmeas, não é assim que a gente fala? Encontrei minha alma gêmea. Quando a gente encontra a alma gêmea, aí sim a gente é feliz. Realmente é a minha alma gêmea? Encontrei minha alma gêmea? Sim, então para que vai? Se não é alma gêmea, tem que separar, vai viver entrelaçado, amarrado, preso por quê? Portanto, se dura seria aí a desonestidade, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Então essa união foi só por interesse, não foi por amor. E eu acho que eu tenho um tempinho ainda, e eu falo aqui que quando a gente encontra a alma, quando a gente tem aquela afinidade, a gente não vê teto, a gente não vê casa, a gente não vê roupa, a gente não vê nada, a gente vê a lei divina. Mas cuidado com a obsessão, hein? Isso pode ser obsessão, nós temos que ter cuidado, tem que ver se é amor mesmo. Mas quando a gente encontra o amor verdadeiro, está tudo certo. As dificuldades a gente enfrenta, as durezas a gente passa, mas nós somos felizes, porque nós nos amamos, porque nós temos essa afeição um pelo outro, e é isso que Deus quer, não apenas a união da carne, mas a união da alma, do amor verdadeiro, da sua lei. Portanto,
Mas, olha que interessante, mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. O que ele falou? Mas nem mesmo Jesus aprova a durabilidade do casamento. Verdade? Jesus também tem o direito de falar assim: se não deu certo, vai, segue teu caminho, não prejudique o outro. Ele também, sabe por quê? Porque ele disse assim, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu dispensar vossas mulheres? Porque o homem era muito duro, muito difícil, o homem sacrificava muito, então Moisés não permitiu? Despeça a sua mulher, liberte a sua mulher. Significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária, já lá no tempo de Moisés. A separação poderia se tornar necessária, está lá, sendo a afeição mútua unicamente determinante do casamento. Se ela não era, poderia se separar. Pois tanto, acrescentam, porém, nós precisamos ler, no princípio não foi assim, quando tudo começou não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivadas da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum desejo dava ao repúdio. Olha que lindo, olha como é que nós evoluímos para mal, né? Se analisarmos, foi por mal, porque nós nos tornamos orgulhosos, materialistas, porque quando na época não tinha nada disso, tudo vivia na lei de Deus, não tinha o porquê do repúdio, do desprezo. Dentro disso, nós podemos entender que a coisa ainda vai mais longe. Como assim? Olha, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o desprezo, pode ter lugar ao adultério. Estou começando a entender essa conversa, tá? Então o repúdio pode dar lugar ao adultério. Ora, o adultério não existe onde reina sincera afeição recíproca. Existe adultério quando se amam? Quando existe a lei de Deus? Quando eu tenho aquele amor na minha casa me esperando? Quando eu tenho em casa esperando aquele que vai chegar? Quando eu tenho aquele amor verdadeiro, a lei de Deus, para que vai existir adultério? Não é verdade? Então, ora, o adultério não existe onde reina sincera afeição recíproca de ambas as partes. Proíbe, é verdade, que ele, ao homem, proíbe ele, que ao homem, desposar ou casar com a mulher rejeitada. Ele proíbe que o homem case com a mulher rejeitada. Cumpre-se tenha em vista os costumes e os caráteres dos homens daquela época, não de agora, mas daquela época. A lei mosaica, olha que interessante, nesse caso prescrevia a lapidação. Será que nós chegamos a lapidar alguém? Sabe o que é lapidar? Vocês sabem? É matar a pessoa à pedrada. Encontrava-se adúltera, em alguns países isso ainda existe. Enterra-se até a cabeça e mata a pedra. Olha como nós éramos selvagens. E ainda existem países assim. Só que nessa situação ela é dolorida. Era uma situação muito perversa. O que acontece? Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que substituísse encontrou no desprezo. Então, antes de lapidar, o que faz? Despreza, manda embora, e ninguém pode casar com ela. Então, foi uma lei que foi mudada. Então, antes da gente fazer essa barbaridade, não pode mais fazer isso. Se você pegou em adultério, o que você faz? Você despreza. Que adivinha da proibição de um segundo casamento. Então, se eu fui desprezado, eu não posso casar novamente. Essa era a lei que era colocada para aqueles que eram pegos em adultério, mas que com todas as leis dessa natureza, tinha de passar, sofrer pela prova do tempo. E não é que está acontecendo? Quantas leis estão passando, modificando no passar do tempo? Essa foi uma, que mais uma vez vai ter que passar pela passagem do tempo, ok?
Muito bem, eu acredito, né, que aprendemos um pouco mais. Eu acredito que clareamos um pouco mais. Eu acredito, espero que possa sim ter clareado. E eu sempre digo, para o espírito evoluir, devo regar meu coração com muita gratidão. E por isso, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja. Tem que dar uma satisfação para vocês aqui. Você viu a correria, né? Nós procuramos fazer tudo certinho. Entramos, eu e o Juan, que mexe com a parte de técnica aqui da imagem e som. Procuramos uma reflexão na onde que não tinha direitos autorais, tanto que está marcado, sem direitos autorais. Fizemos a vinheta para uma música de reflexão no início da abertura, uma montagem completa, até vocês estavam acompanhando. Simplesmente cortaram, bloquearam nossa página, tá? E por isso que não foi o início, nós vamos perder. A hora que, você deve ter visto, né, Tiago, você estava acompanhando aí, nós perdemos o início da palestra dele, porque, não sei quem, se foi a plataforma Facebook, se foi... E cobrando direitos autorais, tiramos fotografia, a gente vai correr atrás disso, porque está marcado que é gratuito, utilizamos e foi bloqueado. E aí eu tive que montar essa correria e fiz uma gravação direto do Facebook, foi onde que a gente conseguiu pegar aí perdemos só uns 10 minutos, né? Mais ou menos. Então, o início vocês não acompanharam, muita gente pedindo, não estou conseguindo entrar. Foi exatamente porque fomos bloqueados, ok? Mas eu agradeço ao Éder, a gente tem que manter, infelizmente, a distância. Voltou novamente a pandemia, né? Ou essa virose toda brava aí. Agradeço pelo carinho que você teve para conosco, pelas belas palavras, pela bela reflexão, e que tenhamos aí outras oportunidades. E pode contar com a gente lá, se precisar, para a gente montar o esquema para vocês, tá? Será, assim, de muita felicidade para nós ir lá poder colaborar com vocês, ok? Obrigado. Felicidade para vocês, viu? A você, ao Tiago, toda a equipe do João Batista, que, aliás, eu estava vendo na camiseta, vira aí. Enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. É isso que nós estamos fazendo, né? Os seguidores de Jesus, isso vem falar de João Batista, né? Mas o seguidor de Jesus é isso, né? Separei a boa nova. Esse é o objetivo nosso da casa aqui. Aqueles que não estão tendo a oportunidade de vir aqui, por alguma razão, estão tendo a oportunidade de assistir através das lives. Mas a gente tem esses embaraços todos que eu acabei de narrar para vocês aqui. Eu vou convidar a Cristina para que venha aqui fazer a prece final. Ok? Por gentileza. Fique à vontade. E depois já vai encerrar. Obrigado. Através desta reflexão que tivemos, agradecemos muito a Deus, a espiritualidade que orientou o nosso palestrante. Queremos pedir aos espíritos, nossos companheiros desta casa, que possam abençoar a todos, trazendo muita luz, muita paz, muita compreensão, e que realmente possamos fazer o melhor por todos que estão sofrendo com a pandemia, e que possamos realmente levar auxílio com boas palavras, com boas reflexões. Que Deus abençoe e ampare o lar de todos nós e de todas as pessoas necessitadas. Que a paz se faça, então, nos nossos corações. Que assim seja.